Alô? Pergunta aqui, quem pergunta responde. Podemos ir? Sim. Bom dia a todos, sou Mário Sérgio Salerno, coordenador em exercício do Observatório e também no Departamento de Engenharia e Produção daqui da Poli, onde está sendo realizado esse evento, mais um seminário do Observatório de Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Os nossos internautas podem fazer as perguntas, os comentários, através seja do Twitter, @oic_inovacal, ou por mail, por oic@gmail.com. Chegando a pergunta a tempo, a gente passa para a nossa apresentadora de hoje, e ela responde. É que às vezes tem um atraso, as perguntas chegam depois que o seminário acabou, mas enfim. Hoje nós vamos contar com Zil Miranda. Zil é doutoranda do Departamento de Sociologia, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia aqui da USP. Trabalhou num projeto do Observatório sobre... será que tem um novo empresariado? Ela vai explicar um pouquinho melhor. Um projeto que entrevistou empresários de empresas que, segundo um corte, tinham mais propensão ou apresentavam mais resultados inovadores, e tentou discutir um pouco essas empresas e a gestão delas e os empresários. Depois, se tiver besteira, ela corrige, então posso falar o que eu quiser aqui por enquanto. A Zil fez um período de doutorado sanduíche na Califórnia, com o Harley Shaken, professor lá na Universidade da Califórnia, onde ela conheceu algum dessas pessoas, digamos, relativamente conhecidas na área de inovação, como Chesbrough e outros, e fez também um pequeno estudo de caso no Google, que ela pode usar aqui para a nossa conversa. Então eu passo diretamente para a Zil, que fez também um mestrado, já que estamos aqui nas apresentações, fez um mestrado aqui na Sociologia, pesquisando a Embraer. Tem um livro que vocês podem comprar nas melhores casas do ramo, ou então pede para ela, que ela indica onde estão as melhores casas do ramo, que chama O Voo da Embraer, se não me engano. Obrigado. Obrigada, bom dia a todos. Eu vou conversar um pouquinho hoje sobre a minha tese de doutorado. O título que eu dei aqui para a apresentação, Empreendedorismo e Desenvolvimento. E eu não vou discutir exatamente a tese do novo empreendedorismo, mas passa por aí, né? Vamos lá, vamos começar. Já são 11h20. Bom, o meu ponto de partida aqui é uma discussão sobre, eu faço meu doutorado na sociologia, a gente tem aí uma vasta literatura sobre estratégias de desenvolvimento, e eu tomo como ponto de partida aqui que tem ali uma literatura que discute estágios do desenvolvimento econômico, e classifica seriam três os estágios. O primeiro é onde as estratégias de governo, enfim, as estratégias seriam mais focadas em aumento e investimento em capital fixo, onde a competitividade ela é muito baseada em mão de obra barata, produtos de baixo valor agregado, recursos naturais, e que se vê a tecnologia como sendo muito assimilada via imitação de produtos. Nesse debate, eu coloco aí dois autores, porque na leitura deles, o Brasil estaria nesse estágio de desenvolvimento. Um segundo estágio, eficiência e qualidade, a gente teria a competitividade marcada por a produção de produtos mais avançados, onde as empresas estão mais preocupadas com questão de qualidade e eficiência, investe-se mais em qualificação da mão de obra, e a tecnologia seria adquirida via joint ventures, investimentos externos diretos no país,
licença, imitação. Tá funcionando? Imitação e com algumas experiências de desenvolvimento tecnológico interno. O Porter, Sachs e o MacArthur estão entre os autores que veem, né, o Brasil sob esse ponto de vista. Então, nós estaríamos nesse estágio de eficiência e qualidade. E um terceiro estágio, que na verdade é o da economia mais competitiva, porque ela seria puxada por inovação. Vem do produto, processo organizacional, marketing, inovação radical incremental, enfim, onde há presença do Estado na economia, mas ele se coloca mais como indutor do desenvolvimento, e há uma interação maior entre Estado e o setor privado. E essa leitura vem sendo feita, entre outras pessoas aqui no Brasil, pelo Glauco Arbix e o João Denegre, hoje pessoas ligadas à FINEP. Bom, e aí, onde é que eu me coloco nessa discussão? A minha tese é a seguinte, é que o Brasil possui hoje uma configuração especial e que ele avançou tanto do ponto de vista das estratégias de crescimento quanto do empreendedorismo e busca um padrão de desenvolvimento mais orientado pela inovação. Então, eu estou me filiando a esse terceiro estágio aqui, considerando que o Brasil está mais próximo, muito mais próximo de um estágio de inovação do que de eficiência de qualidade. E o que me dá... Por que eu avanço nesse debate? Bom, considerando as mudanças no ambiente econômico institucional, eu divido aqui, isso não é uma classificação minha, original, enfim, tem outros autores que defendem, que já classificam dessa forma as mudanças no ambiente econômico e institucional brasileiro. Num primeiro momento, então, a gente olha para o Brasil dos anos 50 até aproximadamente anos 80, seria de uma industrialização, o foco seria na industrialização extensiva, né, você atrair, você industrializar o país, enfim, ter aqui todas as cadeias de produção, ter uma cadeia completa, e acreditava-se, nesse período, que tecnologia e competitividade seriam um resultado quase natural do crescimento e do aumento da complexidade da indústria. As principais políticas do período seriam Plano de Metas e o Plano Nacional de Desenvolvimento 1 e 2, especialmente, né? O PBDCT, o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, também vai dar suporte, mas, na verdade, a gente sabe que os dois grandes projetos, né, de desenvolvimento, as duas grandes políticas foram o Plano de Metas e o Plano Nacional de Desenvolvimento, especialmente o segundo. Bom, anos 90, já vinha sendo, a gente sabe, né, desde os anos 80 começa uma discussão, necessidade de abrir a economia, de se tornar mais competitivo, etc. E nos anos 90, a tônica do debate passa a ser a questão do aumento de competitividade. A gente tem uma série de políticas que são feitas, mas o mote é a abertura da economia e que existe uma ampla literatura que aponta que é isso que vai permitir que as empresas mais para frente dêem um salto, né? Ali, com a abertura, tem uma mudança drástica do ambiente. Eu acho que conversando assim com várias empresas, isso fica muito claro. A gente, depois eu vou falar um pouquinho, né, de resultados de produtividade, enfim. Mas, ainda assim, embora tenha avanços no período, a gente, eu até cito aqui, lei de propriedade intelectual, informática, etc., o mote ainda da discussão a tecnologia e a inovação vão ser resultados de uma economia mais aberta. Então, as políticas mais focadas diretamente em inovação na empresa, para dar suporte à empresa, a discussão ganha mais fôlego, especialmente a partir da segunda metade dos anos 90. E aí o que se aponta, né, que os fundos setoriais foram a principal iniciativa dessa década.
e que dali para frente a gente começa a ter um novo debate no Brasil. Então, os anos 2000, eu acho que inaugura-se com uma nova discussão pautada mais por investimento em inovação, ou investimento em inovação, e que se entende que o desenvolvimento tecnológico e a inovação, elas dependem de uma forte política de incentivo às empresas. Naquele quadrinho primeiro que eu mostrei, né, dos estágios, inclusive, tem um autor que ele discute muito isso, o Easterly, que foi que eu também me baseei para poder montar o quadro, e uma das coisas que ele diz é, a gente tem que ter muito claro que as empresas respondem a incentivo, não só as empresas, ele fala, as pessoas respondem a incentivos. Então, é necessário criar, desse ponto de vista, se a gente está querendo promover inovação, etc., é preciso criar políticas focadas na promoção da inovação e entendendo-se agora que a inovação, o locus da inovação é a empresa. Essa discussão animou, né, o governo, especialmente a partir do governo Lula, e aí teve uma série, né, de medidas, enfim, de instrumentos que foram sendo criados com essa perspectiva, sob essa perspectiva. Então, a gente teve a PITSE, Lei de Inovação, Lei do Bem, tramitava antes, mas, enfim, os avanços, e foi realmente implementada nesses anos, 2004 e 2005, o Programa de Ciência e Tecnologia e também a Política de Desenvolvimento Produtivo. A mudança do ambiente eu também só coloco aqui para citar, mas é porque o governo federal lidera, né, eu acho que tem enfim, com todos os programas que tem, pela força que tem, o governo federal, ele dá o tom do debate, mas a gente vê também na esfera estadual os próprios estados avançando nessa discussão e criando políticas estaduais de inovação. Hoje no Brasil já são 3 estados que sancionaram a lei, 2 estão em projeto e outros ainda estão em discussão. Aqui são só alguns exemplos que eu coloquei, né, de incentivos criados, para a gente ter uma noção maior. Então, tem os incentivos fiscais, lei do bem, lei da inovação, as linhas de financiamento do FINEP e do BNDES, as linhas reembolsáveis e não reembolsáveis, né? Então, tem uma série de instrumentos, alguns que já foram aprimorados, né? Então, nasce o Pró-Inovação na FINEP, depois vira Inova Brasil, o Programa de Desenvolvimento da Inovação, que depois vira Inovação Tecnológica, Inovação Produção, que se torna Capital Inovador do BNDES. Também linhas de financiamento não reembolsáveis, subvenção econômica da FINEP, o PAP da FINEP e o Funtech. Deixa eu só... não, tá. Então, vamos passar. Ainda que baixo, eu quero só chamar a atenção, né? A gente sabe de toda a discussão que se tem, da necessidade de elevar os gastos em P&D no Brasil, mas a função desse slide aqui é só chamar a atenção para esse movimento esse movimento crescente, né, de gastos no setor público e no setor empresarial. É lento, não coloco isso em discussão, mas o que a gente percebe é uma tendência aí crescente de investimentos. Aqui são os investimentos em ciência, tecnologia e inovação também, muito em pesquisa básica, mas, de novo, é só para a gente ir pensando as mudanças que estão em curso no Brasil. Do ponto de vista da produção científica, se olhar aqui os artigos indexados, né, de 1980 para 2009, a quantidade é muito grande, o aumento que se tem é muito grande. Dos anos 2000 para cá é bastante acentuada também.
Eu acho que a semana passada também saiu um relatório que já discute a possibilidade tanto do Brasil como de outras economias emergentes se tornarem potências na área de iniciação científica. Então, isso vai dando para a gente, eu acho que um novo desenho, um novo quadro que tem para a gente poder olhar esse Brasil. Aqui é uma citação que eu trouxe, só uma citação do Boston Consulting Group, que eles apostam num cenário bem mais promissor para a inovação, e aí diz o seguinte, né, que está em curso uma nova ordem mundial da inovação, em que as economias em rápido desenvolvimento, lideradas por China, Índia, Brasil, crescentemente assumirão posições de maior proeminência, enquanto Estados Unidos e outras economias mais maduras continuarão a jogar papéis de relevo, mas gradualmente menos relevantes. Quer dizer, há uma leitura de diversas agências internacionais, enfim, sinalizando uma mudança de rota. Perdão. E aí onde é que entra a questão do empreendedorismo? É porque, apesar de salientar e de ter a gente ver todos os avanços que teve, a minha tese e outras leituras dizem o seguinte, que apesar de todas as mudanças, a gente não consegue explicar esse Brasil de hoje se olhar só para as mudanças institucionais. É preciso olhar também para o que está acontecendo dentro das empresas, e aí eu digo, é preciso olhar então para o empreendedorismo. Que normalmente, na literatura sobre teorias de crescimento, né, teorias de crescimento endógeno, a questão do empreendedorismo fala-se que é o missing link, porque você não consegue, às vezes você mapeia a tecnologia, enfim, mas é muito difícil você mapear a mudança. E aí discute-se, falou, o empreendedorismo, eu vou definir logo em seguida, mas enfim, mas essa iniciativa das empresas ainda é difícil de ser incorporada formalmente nos modelos de crescimento. Bom, e como é que eu trabalho, né, com o empreendedorismo na minha tese? Como é que eu estou vendo esse fenômeno? A questão é que o empreendedorismo não se traduz apenas nas atividades de pesquisa e inovação. Hoje já há vários autores que dizem que em países emergentes, como é o caso do Brasil, eu assumo, o empreendedorismo se revela também no esforço de imitação, adaptação e expansão em novos mercados. Empreendedorismo associa-se, sobretudo, às iniciativas das empresas que viabilizam transferência de tecnologia, aprendizado, aquisição de conhecimento, conquista de mercados. Essas iniciativas podem não corresponder à inovação na fronteira do conhecimento, mas elas contribuem para os processos de catching up. E aí, pensando em tudo isso, quando vou olhar a atividade empresarial, novamente, assim, especialmente dos anos 80, anos 90, né, muito baseado na literatura, porque a gente não tem estudos no Brasil que tenham sido feitos com esse foco em empreendedorismo. Daí a dificuldade de comparação, de você estar nos anos 2000 e pensando nos anos 50, quer dizer, eu acho que ainda precisa de pesquisas qualitativas, talvez, para discutir isso em maior profundidade com as empresas. Mas o que se tem, né? O que se aponta? Que até os anos 80, se sugere que o empresariado era muito pouco balizado por critérios de eficiência e qualidade, e muito voltado para o mercado interno. Até mesmo pelo próprio contexto de uma economia fechada, que não pressionava as empresas a investirem pesadamente em tecnologia. Isso favorecia
um certo, entre aspas aqui, comodismo. Né? As empresas não estavam investindo em aperfeiçoamento, qualificação da mão de obra, melhor qualidade dos produtos, etc. Como eu falei antes, os anos 1990, a gente tem aí um divisor de águas, né? É um momento de inflexão e eu não vou discutir, enfim, se foi acelerado ou não, mas a questão é que as empresas tiveram que investir muito. Isso envolveu uma série de questões, enfim, enfatiza-se às vezes as questões negativas, perdeu o emprego, enxugou, etc. Mas do ponto de vista da competitividade, quer dizer, da produtividade e também da competitividade, né, houve um ganho aí substancial. Então, calcula-se que, em média, 7% de crescimento da produtividade nos anos 90, face a 4,4% nos anos 70. Então, a questão de eficiência e qualidade passa a ser incorporada mais fortemente na agenda das empresas. Nos anos 2000, a gente já começa a ter pesquisas que estão mais focadas em entender o que está se passando aí dentro das empresas. Com a Pintec, vem os estudos sobre inovação. O SEAD, a Fundação SEAD, tinha feito, antes até do IBGE, uma pesquisa, mas não tinha o escopo nacional. Então, de fato, aqui a gente tem, com a Pintec, começa a se mapear, inclusive do ponto de vista das políticas públicas, que vai ajudar, e, fundamentalmente, para a discussão que eu faço, que são os estudos do IPEA. Os estudos que vão apontar que uma parcela das empresas brasileiras está se orientando por padrões mais elevados de competição, baseado na inovação e na expansão no mercado externo. O Mário coordenou, né, ele estava no IPEA nessa época, e foi feito um trabalho bem grande, que envolveu diversas bases de dados, e que mostra uma classificação de empresas, entre as empresas, um grupo pequeno de empresas que estaria competindo mais fortemente por inovação, um segundo grupo muito maior, né, onde a inovação aparentemente não dá o tom, né, não é a competitividade, por bens de maior qualidade, uma produção mais eficiente, mas não tão orientada pela inovação, e um terceiro grupo que competiria mais por preço. Aqui eu trago só os dados da Pintec, para salientar que a gente está tendo ainda um crescimento muito modesto, né? A taxa de inovação total sai a taxa de inovação de 31,5% em 2000 para 38,6% em 2008, mas de qualquer forma, embora modesto, pelo menos a gente identifica aqui um movimento contínuo de crescimento. Em termos absolutos, seriam cerca de 22.700 empresas inovadoras em 2000. Em 2008, um universo de 38.300. Pouco mais de 15 mil novas empresas inovando. O outro movimento que a gente observa é de internacionalização das empresas. O Luiz Caseiro, que está aqui, ele poderia falar com muito mais propriedade desse tema, porque ele fez um trabalho muito bom na graduação sobre internacionalização. Mas está acompanhando esse debate muito melhor do que eu. Inclusive, tem algumas coisas aqui que são dados do trabalho dele, né? O quadro aqui é o seguinte, o quadro é da Fundação Dom Cabral. Eu só trouxe para mostrar
algumas empresas brasileiras que se internacionalizaram, empresas de diferentes setores, né, motores, alimentos, reboques, a Tigre, Natura em cosméticos, a Marco Polo, Sabob, Ematec, Embraer, Marisol, chamando a atenção que essa internacionalização não se dá só para países da América Latina. Essas empresas não estão indo simplesmente para os seus vizinhos, mas elas estão indo competir em mercados muito mais competitivos do que o nosso aqui, América do Norte e Europa, e também Ásia. Se a gente olhar, no caso da Europa, dessas 10 empresas, eu tenho 8 que estão presentes lá. Na América do Norte e Ásia, são 7. Se eu tomar o caso da Embraer, que eu estudei um pouco mais, estudei no meu mestrado, né? Não é meu objeto agora, mas já foi. A Embraer foi para a China quando muitas outras empresas de aviação também não queriam ir, quando Bombardier também não queria ir, porque sabe do desafio. A estratégia, eu não vou colocar em discussão se a estratégia está sendo bem sucedida ou não, mas a questão é que ela teve iniciativa para poder ir concorrer dentro de um mercado que está em expansão. E agora está indo para os Estados Unidos também para se valer, para poder ter acesso às licitações do mercado americano e indo lá competir dentro daquele mercado. Então, são iniciativas recentes, né? Isso daí é movimento dos anos 2000 para cá, mas que são muito importantes. Bom, e aí agora eu entro na questão da pesquisa que o Mário se referiu no início da apresentação. Em 2006, através de uma parceria entre o IPEA e o SEBRAP, nós desenvolvemos a pesquisa sobre atitudes empresariais para o desenvolvimento e inovação, chamada aí, né, de PAED. A partir do estudo do IPEA, essa pesquisa foi discutida com o SEBRAP e nós fomos para campo para conversar com as empresas de capital majoritariamente nacional. Então, a gente não entrevistou empresa estrangeira. Foram 106 empresas, fazendo entrevistas presenciais, preferencialmente com o presidente, em cerca, se eu não estou enganada, acho que foram cerca de 70% dos casos, 60%, 70% dos casos, a gente conseguiu conversar com o presidente. E tentando entender um pouco melhor as razões, né, da competitividade e qual que era a dinâmica daquelas empresas. A gente trabalhou com um questionário semi-estruturado que contemplava, né, que tinha questões sobre a trajetória profissional do entrevistado, o processo de inovação na empresa, questão das exportações, percepção sobre as políticas públicas de apoio à inovação e participação em entidades de classe. Eu foco especialmente na questão dos processos de inovação e exportação aqui, como é que as empresas trabalharam, o que elas nos contaram, enfim, sobre esses dois aspectos. Como é que era o processo de inovação interno, quem que ela recorria, como é que se organizava e como é que estava posta a questão da exportação. Bom, embora a gente tenha feito... eu esqueci de comentar que essas entrevistas elas duraram aí em torno de 80 minutos. Era tempo aproximado. A gente sempre pedia pelo menos 1 hora, mas as entrevistas variaram um pouquinho e, enfim, fomos sempre muito bem recebidos. A experiência eu acho que foi muito, muito gratificante. Das 106 entrevistas, eu analisei, li todas as 106 entrevistas, mas trabalho com 96 delas. 10 eu achei melhor deixar de lado, porque a gente teve problemas na gravação. Às vezes a conversa foi um tanto superficial demais.
Então, acabaram ficando 96. Eu vou me referir aqui, enfim, a uma conversa referente a 96 casos. E essa minha amostra é só um pequeno perfil aí para vocês terem uma ideia. A gente observa que a maioria das empresas foi criada durante o regime de economia fechada. Né? Isso daqui não é em porcentagem, viu, gente? Isso daqui é dado absoluto. Então, eu tenho aqui 25 empresas criadas até 1950, então são empresas antigas, e 36 até 75, né? Então, grande parte, enfim, sem considerar as outras que vão até 90, mas enfim. E o porte? Muita empresa de grande porte na nossa amostra. 36 casos acima de 500 pessoas. E, infelizmente, teve vários casos aqui sem informação. Para vocês saberem mais ou menos sobre a distribuição setorial, o recorte é amplo. Então, tem empresas de alimento, têxteis, calçados, fabricação de produtos de madeira, reprodução de gravações, químicos, máquinas e equipamentos, enfim. A listinha é longa. Mas tem uma concentração aqui, né? Equipamentos de informática, eletrônicos e óticos, que 21 casos. Borracha de plástico, químico, enfim. E aí? E como é que eu quis trazer para compartilhar aqui, enfim, para discutir os depoimentos de diversas dessas empresas. Porque eu acho que é importante para a gente entender o movimento, entender a dinâmica delas, vendo o que muitas delas falaram, enfim, comentaram nessas entrevistas. Porque eu acho que a gente tem tantos dados, enfim, quantitativos por aí, e às vezes a gente não consegue, a gente não tem detalhes de como é que isso está sendo feito. Então, dentro da empresa, eu quero dizer. Então, vamos lá. E aí eu fui dando títulos, né, para tentar guiar um pouquinho, orientar um pouco, mas enfim, o que eu vejo, né? Quer dizer, tem empresas aí, exemplos de entrevistas que mostravam uma busca de liderança e inovação. Então, essa empresa, fabricante de produtos químicos, ela diz o seguinte: nós temos um heptágono que diz quais são os pontos estratégicos. O centro do heptágono é ser uma das 10 maiores petroquímicas até 2012, 2014. As conclusões disso a gente vai ver, eu vou mostrar mais para frente, assim, conclusões do ponto de vista analítico. Uma outra empresa fabricante de cosméticos. Nós estamos entrando em uma área, que é a de biodiversidade, ainda não desenvolvida. Então, tem um caminho a ser trilhado. E nós vamos ter que estar na frente dele. Queremos estar na frente dele, porque a gente acha que é uma frente competitiva. Um outro trecho de uma outra empresa me fala de estruturas mais voltadas à produção e conquista de conhecimento. Essa empresa, fabricante de motores elétricos, ela diz, a gente conversando sobre, a pergunta era sobre organização, né, do P&D, enfim, e aí ele diz o seguinte: em 98 foi criado o Comitê Científico Tecnológico aqui na empresa. Através desse comitê, nós vamos buscar informação fora do Brasil e dentro do Brasil também. Nós temos relacionamento com a Universidade de Santa Catarina, com universidades do Rio, na Alemanha, Estados Unidos e assim por diante. E nós nos reunimos uma vez por ano para viver estratégias tecnológicas, ver onde esse mundo está indo. Ou seja, buscando informação mais voltada para a parte científica do que para a parte tecnológica em si. Uma outra empresa, ela comenta sobre a organização da área de pesquisa dela. Aí esse entrevistado, ele foi do IPT, ele trabalhava aqui dentro do IPT quando ele foi convidado para organizar o departamento de pesquisa nessa empresa. E aí ele diz assim: é muito interessante, porque quando chegamos aqui em 94, não havia uma estrutura formal de pesquisa. Havia uma clara visão do que tinha que ter. Havia um núcleo inicial começando a se alterar, mas era uma coisa fragmentada ainda. Não havia infraestrutura, principalmente de laboratório. E em 2006, quando a gente fez a entrevista, essa empresa ela já estava empregando 48 pessoas em P&D, 21 delas com pós-graduação. Quer dizer, num prazo, aí se a gente considerar de 94 a 2006, ele fala, o laboratório estava
bem mais estruturado, é uma fabricante de produtos veterinários. Relação mais estreita com a universidade. Essa empresa diz assim, nós temos sólidos acordos com o ITA. E a pergunta, desde sempre ou recentemente? A empresa respondeu, não, desde sempre. Não desde sempre, mas já há alguns anos. Nós hoje desenvolvemos um pseudosatélite. Fazemos junto com o ITA um financiamento conjunto. Nós financiamos 50% e o governo federal... Financiamos 50% e o governo federal, através dos fundos setoriais, investe outros 50%, com o objetivo de desenvolver uma tecnologia. Aqui é P&D mesmo. A gente tem um conjunto de professores lá no ITA e um conjunto de engenheiros aqui. E essa empresa é uma empresa fabricante de produtos de automação industrial e integração de sistemas. Outra coisa que a gente observa, né, é uma relação, ali eu coloquei a relação que era mais voltada para a pesquisa, e tem outras experiências que sinalizam capacitação de pessoal, uma aproximação maior para ter, para capacitar o pessoal da empresa. E essa empresa diz o seguinte, nós temos hoje, por exemplo, um curso de MBA com a Unicinos, que a gente organizou. Há 2 anos e meio atrás, portanto ali mais ou menos em 2003, quer dizer, era recente, a gente estava sentindo falta do treinamento gerencial nessa área para dar para nossos potenciais líderes. Então, desenvolvemos com a Unicinos um curso de MBA. O curso foi um sucesso, ia começar a 2ª edição. Nós mesmos, né, algum de nós, fazemos o papel de professor lá. E o curso se caracteriza por ter metade do quadro docente da própria Unicinos e metade do quadro docente externo, de caras que a gente acha que deviam ensinar para os nossos funcionários. Essa empresa, essa eu acho também eu acho até divertida a forma como ele coloca. Atração de recursos humanos qualificados. A empresa diz assim, né? Ciência em polímeros, esse é o nosso grande diferencial. Aqui está o meu pessoal de longo prazo. Esse aqui, ele desenhava, né? Estava mostrando no papel, é para garantir a nossa sobrevivência no dia a dia. E esse daqui é o pessoal que garante a nossa sobrevivência daqui 5, 10 anos. Inclusive trabalhando em tecnologia de ruptura. Esse é um grupo de 8 pessoas, formado com doutores, que são multinacionais. Eu chamo de força-tarefa multinacional. Eu tenho colombiano, tenho chileno, tenho americano, tenho brasileiros que foram formados lá fora. A maior parte deles com pós-doc. E a pergunta, por que você quer multinacional? A empresa respondeu, como a intenção da empresa é montar unidades lá fora, nós temos que começar a criar uma cultura diferente da cultura brasileira. E é boa essa convivência. Minhas próximas aquisições vão ser um indiano e um chinês. Essa aí a gente tem um esforço para acompanhar o mercado, né? A pauta é essa visão de mercado, entender muito bem do mercado, entender para onde esse mercado está indo, as estratégias de nossos clientes e estarmos sempre no lugar certo, na hora certa, com esse produto de forma adequada. A outra empresa diz assim, a empresa quer se adequar e mudar com o cliente. Quer dizer, nós vamos nos adequar às necessidades do mercado, de forma a participar do crescimento desse mercado. Uma outra leitura, né, que se tem, enfim, uma competição via adaptação de produtos. Eu falei aqui um pouquinho antes de empresas que estavam falando em ruptura, em desenvolvimento de pesquisa de ponta, e eu tenho outras que ainda não tinham chegado nessa, como a gente pode imaginar no Brasil, que a discussão ia por outras linhas, né, outras frentes. Essa empresa que produz máquinas para a padaria, ela fala assim, é o que eu sempre falo, a gente até pode copiar, mas você tem que aperfeiçoar o que fez. Não pode só copiar. Fazer igual é muito fácil. Então tem sempre que aprimorar. E é isso que ela faz. Ela olha, ela falava, a gente vai para fora, a gente olha a máquina e eu tento fazer aqui uma máquina tão boa ou semelhante. Mas a questão é a adaptação de produto, né? O outro diz assim,
Quando nós fazemos a melhoria da máquina, quando ela está igual a uma europeia, é inovação para nós. Mas não o conceito de inovação de pesquisa, daquela pesquisa inovadora. Dentro do nosso campo, a inovação é acompanhar o desenvolvimento dos países do primeiro mundo. E a conversa toda, porque isso daqui é legal, eu acho que é importante frisar também, que embora sejam trechos de entrevistas, a ideia não foi fazer recortes jornalísticos e falar, então isso é isso é aquilo. A partir da leitura integral das entrevistas, você vê o tom da conversa, você vê os exemplos que vão sendo citados, e dá para ir percebendo, enfim, como é que você caracteriza o perfil dessa empresa. Então, não é, embora aqui tenha um recorte, né, só de competição via adaptação de produtos, é um trecho que me leva a isso, mas lendo a entrevista, você consegue ter uma noção mais global da empresa que a gente está analisando. Essa empresa diz assim, aqui é referente à busca de informação fora do Brasil, né? E eu chamo de monitoramento do mercado internacional, porque ele diz assim, nós temos um intercâmbio internacional muito grande. Nosso pessoal de marketing viaja, nosso pessoal da área industrial participa das feiras internacionais, e isso é vital hoje. Né? Hoje em dia é vital. Eu acho que eu estou acabando aqui, porque eu sei que vocês podem cansar, mas o fortalecimento de outras funções empresariais. E aí empresas que enfatizam como um dos seus pontos fortes, não a questão de inovação, mas o fortalecimento de outras funções empresariais. E aqui, proximidade do cliente e assistência técnica. Então, eu tenho uma estrutura de assistência técnica no Brasil inteiro. Então, eu dou suporte também. Esse é o meu diferencial hoje. E isso foi estruturado durante o tempo. Todos os meus técnicos são treinados dentro da empresa e vão para o Estado, né, respectivo, para depois prestar atendimento ao cliente. Veja que o diferencial é a assistência técnica. Essa outra empresa diz assim, eu acho que nós somos superiores na parte de intimidade com o cliente, porque o nosso grau de proximidade, grau de assistência técnica, grau de suporte para o negócio de nosso cliente é muito grande. Então é um deslocamento, se eu olhar lá dos primeiros slides que eu trouxe referente ao depoimento das empresas. Esse daqui, esse recorte, eu queria enfatizar, né, porque, enfim, vendo toda a entrevista, essa empresa, ela estava começando a buscar apoio público. E ela diz assim, a empresa nunca tinha focado nisso. Sempre que tinha recurso, fazia. E se não tinha recursos, não fazia. Sempre atendendo às necessidades da organização. Chegou um momento em que a própria organização, o grau de maturidade da estrutura de P&D, começa a necessitar cada vez mais de recursos. Você vai se aprofundando, vai fazendo cada vez mais pesquisas sofisticadas, que demandam mais recursos financeiros. Nós estamos vivendo esse momento. Você começa a ter necessidade de algo mais robusto de investimento. Por isso, estamos nos aproximando das entidades. Bom, e aí eu termino com essa parte de depoimentos. E qual que é a síntese que eu acho que dá para fazer da PAED? Em 2006, a PAED sinalizava que havia empresas querendo crescer e algumas que queriam se tornar líderes globais. Eu tinha empresa investindo na incorporação e desenvolvimento de tecnologias, inclusive realizando pesquisas na fronteira do conhecimento. Empresas que estavam indo buscar informação fora do Brasil para alimentar os seus processos produtivos, para adquirir tecnologia, enfim. Empresas, algumas delas, claro, isso é óbvio que não é o grupo, eu não estou falando do grupo inteiro, mas são ideias, forças que eu acho que saem dali quando a gente quer pensar a discussão de competitividade. Enfim, empresas que procuram estabelecer uma relação virtuosa com as universidades, a fim de se alimentar da base científica.
e empresas que estão apostando na internacionalização dos negócios. Eu acho que dá para a gente ler a PAED, pelo menos, dá para encontrar na PAED pelo menos 2 modalidades de empreendedorismo. Eu vejo um grupo de vanguarda que tem aí um compromisso com pesquisa e inovação, com a inserção no mercado global, valorizando a relação universidade-empresa, e que responde a programas públicos. Eu coloquei responde a programas públicos de incentivo, porque, na verdade, assim, várias dessas empresas aqui, que eu classifico dessa forma, eles diziam que eles estavam correndo atrás do que havia disponível. Né? Então, seja a BNDES, fosse FINEP, empresas que estavam muito atentas ao que estava acontecendo no governo já naquele momento, algumas que tinham conhecimento da BDI, quando a BDI era uma experiência também muito recente ainda. E tem um outro grupo, que eu acho que esse grupo, são esses depoimentos que mais do final aqui que eu citei, que eu chamo de empresas que estão atrás de acompanhar o mercado. Elas têm estratégias mais voltadas para imitação, adaptação de produtos, eficiência produtiva, estão atentas à busca de qualidade, buscam vantagens em outras funções empresariais, né? Então tem uma boa logística, assistência técnica, etc., mas também vão atrás de informação no exterior. Isso foi praticamente todas as empresas falaram que iam participar de feira, de alguma forma elas iam para poucos casos, né, alguns casos expondo, às vezes muita coisa com ajuda de Apex, etc., mas as empresas estavam buscando informação fora do Brasil. E aí eu passo para as conclusões, então. A conclusão que o meu trabalho caminha para... Eu estou terminando o doutorado, e eu vejo a questão dessa forma. O Brasil experimentou avanços importantes nas últimas 2 décadas e caminhou rumo à economia de mercado e na criação de um ambiente institucional mais favorável à inovação e ao empreendedorismo. No que tange às empresas, os dados sugerem que houve um amadurecimento de parcela das firmas industriais. São empresas que se orientam por estratégias mais empreendedoras de produção e inserção no mercado. Firmas que encontraram seu nicho de competitividade e algumas que chegam a incomodar gigantes internacionais. Porém, isso não quer dizer que está tudo um mar de rosas, né? O país deu passos largos, mas a trajetória ainda é muito longa. Então, eu acho que as instituições precisam alterar sua cultura para atender aos desafios do momento. Muitos aqui nessa sala devem estar cansados de saber de problemas que existem. A gente no observatório já teve a oportunidade de ver estudos que apontam isso, às vezes em número de projetos que são aprovados pelas instituições de fomento, enfim, várias coisas que ainda precisam avançar, tempo de avaliação de projetos, enfim, resistência de outras instituições para poder trabalhar com a questão da inovação, e por isso eu chamo que a gente precisa alterar essa cultura. Só que não é só do lado das instituições. As empresas também precisam estar mais alertas à questão da inovação. E por isso eu digo, né, que é preciso disseminar no meio empresarial a prática da inovação como fator de competitividade. É necessário ampliar o escopo dos investimentos públicos e privados. É indispensável trabalhar em favor da maior interação, entre universidade e instituto de pesquisa, universidades, institutos de pesquisas e empresas, de modo que a gente possa aumentar o potencial de conhecimento nas firmas. E, acima de tudo, é fundamental o efetivo compromisso do Estado com a promoção da inovação nas empresas. Para o país crescer de modo sustentado, o esforço empreendedor das firmas deve encontrar lastro nas políticas públicas. E é assim
Eu agradeço, obrigada. Enfim, agora a gente conversa um pouquinho. Bom, obrigado, Zil. Vamos começar nosso debate aí, palavra aberta. Quem quiser se manifestar, está chegando um segundo microfone que fica rodando. Luiz. Oi, bom dia a todos. Meu nome sou Luiz Caseiro, sou pesquisador aqui do Observatório da Inovação e Competitividade, mestrando da Sociologia da USP. Queria parabenizar a Zil primeiro pela ótima palestra dela, pelo trabalho, pela tese que ela vem desenvolvendo. Eu acho que fica claro que tem um processo que está ocorrendo nas empresas, ou pelo menos numa elite empresarial, aí onde elas estão mudando suas práticas, já faz um tempo, já faz pelo menos 20 anos, como a Zil falou, no sentido de transitar para atividades mais agregadas em conhecimento, de investir mais em inovação, de buscar ser mais competitiva, agregando qualidade à sua atividade também. Mas eu gostaria de saber em que medida que é possível descobrir se esse processo vem se generalizando para as outras empresas. Se a Fintech, por exemplo, seria um bom indicador para isso, se haveriam outras formas de a gente saber isso. Eu não sei, a taxa de produtividade, eu não sei se a taxa de investimento, por exemplo, seria uma boa forma de medir empreendedorismo, não sei se você falou disso, desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasado. E também se no exterior há programas públicos para aumentar o empreendedorismo da empresa, porque como você disse, é um conceito multifacetado o empreendedorismo, é difícil de você conseguir medir, então não sei se dá para desenhar políticas públicas específicas para isso. Acho que... Passa aqui para frente, faz favor. Bom, também eu queria aproveitar, cumprimentar você pelo trabalho. Acho que você está abrindo várias novas frentes. Eu senti falta de algumas coisas que talvez o seu trabalho pudesse... Desculpe estar tocando aqui, eu não sei como desligar esse negócio. Mas tem dois aspectos que eu senti falta, que quando eu discuto empreendedorismo, eu também sinto falta. Primeiro é o papel... você encaixar as startups nesse processo. Quer dizer, ainda por cima agora que o Obama lançou o Startup América, a Inglaterra lançou o Startup UK, tem o Startup Chile. Tá? Então, será que o movimento de startup vai gerar, vai ter um papel importante nessa promoção da inovação? Essa é a primeira coisa. E segundo, as multinacionais. Você só tratou de empresa nacional, mas, infelizmente, as multinacionais controlam os setores mais avançados da nossa economia, mais avançados em tecnologia. Eletrônica, telecomunicações, informática, automobilística, química, tudo na mão das multinacionais. Então, na medida que elas não são inovadoras aqui, todo o resto da economia fica dependendo da Petrobras, da Vale, da não sei o que, da Braskem. Então, a pergunta é o seguinte, como é que o país se ressente da maior ou menor inovação das multinacionais aqui, delas serem empreendedores ou não? Esse foi o Flávio Grensman, que tem longa experiência de direção de empresas e participa regularmente aqui das atividades do Observatório e da USP em geral, não só da USP. Bom, eu sou Laura Parente, aqui do Observatório da Inovação e Competitividade, e a apresentação da Zil me deixou curiosa em relação a alguns aspectos da análise das entrevistas, e que eu queria saber se você tem condição de completar. Ficou claro, como até você resume no final, que das entrevistas feitas, você tem diferentes tipos de postura em relação à inovação, né? Você diferenciou aí o que você chamou de um grupo de vanguarda e um grupo que acompanha o mercado. E eu fiquei curiosa para saber se, de alguma forma, vocês identificaram uma associação dessas diferentes posturas com o setor de atuação das empresas, né? E como é que isso aparece, principalmente o setor e relacionando aos setores também o tempo de existência das empresas, né?
Depois, já no final, quando você fala nas conclusões da importância de que as instituições também precisam alterar suas culturas para entender, para poder atender aos desafios do momento, me ocorreu que talvez fosse importante um outro tipo no fundo seria uma outra pesquisa, mas uma pesquisa complementar a essa, e eu não sei se tem algo em vista nesse sentido, que perceber, da mesma forma como se buscou nessa pesquisa que você relatou para a gente, identificar o que é a postura e a evolução da postura dos empresários em relação à inovação, o que é a evolução e qual é o pensamento, ou os diferentes pensamentos existentes dentro das instituições públicas, das diferentes instituições públicas em relação à inovação. E até um pouco se em algum momento não se cogitou levantar isso também na pesquisa. Ok, então deixa eu aproveitar, embora eu já faço uma também, e aí você responde assim no atacado. Quando a gente pensa, uma coisa que é muito citada, porque é relevante, mas também tem dados, é fácil entender, etc., é o avanço da ciência brasileira por publicações indexadas. Se pegar no atacado, assim, no consolidado, vai muito bem, etc. Mas esse é um processo que começou nos anos 70, grosso modo, com o começo mais forte da pós-graduação, investimento federal muito forte naquela época, talvez em detrimento de outras partes da educação, mas isso é uma outra conversa. Né? O fato é que tem 30, 40 anos aí de um certo acúmulo. E nos últimos tempos, com uma base, inclusive eu diria uma outra geração que entrou na academia, né, substituindo os que se formaram em outra época, a academia hoje é muito mais competitiva em disputa por artigo, etc., etc. Então, mas isso tem uns 40 anos, é um movimento de pelo menos 40 anos. Né? Se a gente fala muito da China, mas a China é também um movimento, a China tem milhões de séculos, né? Mas sobre a China potência aí, é um movimento de uns 40 anos. As reformas começaram em 78 e vem vindo. Até 2000 ninguém falava da China, eles são grandes, mas a China era, né, para algumas empresas que faziam negócio, mas não era um negócio que está todo dia na primeira página do jornal, todo dia. Né? Então também tem um movimento assim de, sei lá, como se fosse de alicerces e que se consolida, quer dizer, tem a chance de se consolidar depois, não precisa necessariamente se consolidar, né? Mas sem o alicerce não consolida. E com, digamos assim, a inovação no Brasil, aí eu estou pensando em inovação enquanto mercado, não ciência. Inovação, empresa com resultado, produto diferenciado, etc. Eu estou restringindo mais para produto e não para processo, que eu acho que quando você fala, se tem caso de um, caso de outro, a gente está muito no começo, tudo bem, nós devíamos ter começado isso no século XIX, tá bom, já que começou, a gente está muito no começo para ter mais do que indicadores, do que indícios, eu diria, nem indicadores, porque mesmo a Pintec, ela te dá uma boa indicação, mas não tem uma série muito longa que possa ver tendência, você ainda não consegue isolar variáveis conjunturais, porque tem muito poucos pontos e assim vai. É isso, ao longo do tempo a gente vai ter uma ideia melhor. Ou seja, eu acho que você não tem condições hoje de ter um quadro, daqui a 40 anos a gente volta a sentar e ver se a coisa andou ou não. Mas agora eu acho que te ajudaria, não sei se você fez isso, mas pelo menos você não apresentou, você tem 96 empresas. Você podia fazer uma tabela com as 96 empresas e pegar alguns atributos ou características dela, pode ser setor, que a Laura falou, inclusive que tipo de coisa você achou mais interessante na análise. Esse aqui faz produto diferenciado, esse aqui vai para o exterior, esse aqui faz assistência técnica, não sei. Então, você mistura muita coisa, talvez com uma tabela assim você consiga limpar. E aí dos 96 você pega os 10 casos paradigmáticos, etc, etc. Tá? Porque a passagem particular geral, que sempre alguém vai te cobrar, eu acho que não se coloca muito nesse caso, porque nenhuma economia é puxada por todas as empresas ao mesmo tempo. Tem um conjunto de empresas dinâmicas, que são poucas, que puxam. As outras são arrastadas no bom sentido. Né? Elas são fornecedoras, elas não desenvolvem tanto, mas enfim, estão lá, elas acabam indo no tecido. Mas tem um conjunto de empresas que puxa, né? Que são, sei lá, pode ser algumas das que o Flávio falou e outras, assim vai.
né? Então, a passagem particular já a maioria das empresas faz isso, acho que isso não se coloca. Mas o ponto é tentar identificar algumas características, se é que tem, né? Algumas características de empresas que têm vocação para ser mais dinâmicas nesse movimento aí de, digamos, de engajamento rumo à inovação. Tá, obrigada pelo comentário, Mário. Bom, na verdade, na tese, eu não tenho uma tabela síntese, assim como você está falando, né, com os 10 casos, ou escolher 10 casos paradigmáticos, etc. Mas tem algumas coisas que eu acho que se percebe. Havia, por exemplo, quando eu comentei aqui inicialmente que a gente queria entrevistar, eu estou começando do fim, gente, mas quando a gente queria entrevistar presidente de empresa, era até para ver também se a formação, se o perfil do líder empresarial, se ele também correspondia ali à dinâmica que a gente estava vendo. Só que a gente entrevistou também, enfim, outras pessoas, né, vice-diretor, diretor, gerente e tal. Mas, de qualquer forma, uma coisa que eu notei lendo as entrevistas, né, e, enfim, vendo o perfil dessas pessoas, é que, especialmente nas empresas de vanguarda, você tem muita gente que tem experiência internacional. Às vezes, estudo, fez pós-graduação fora, enfim, tem ali uma dinâmica, às vezes, um pouco distinta. Só que não dá para aprofundar muito, porque a gente não foi olhar o quadro de funcionários para tentar entender melhor, enfim, como é que as coisas se organizavam. Laura, você perguntou de setor, e eu não fiz recorte setorial. O que eu vi é que tem empresa, por exemplo, calçadista, que está na área, você pode classificar por tudo que ela fala, que faz, etc. Você fala, essa empresa está mais para vanguarda do que para outra coisa. Mas aí você pode até justificar em função de porte, porque é uma grande empresa. Então, eu acho que tem um pouco ali, quando eu falo que eu tenho empresas grandes, eu tenho muitas empresas grandes na amostra e tem alguns setores que apareciam mais recorrentemente. A automação industrial, eu acho que é outro perfil. Eles já têm um perfil diferenciado. Mas e algumas empresas grandes, que eu acho que pela própria estrutura, etc., elas têm condição de estar na frente. Mas a de produtos veterinários, por exemplo, que ela não é uma empresa de grande porte. Tem outras que são menores também, e que tem uma dinâmica muito, eu acho que assim, surpreendente pelas coisas, enfim, da forma como eles se organizavam, voltado para a inovação, né? E você perguntou sobre a questão das instituições. Nós não olhamos, não teve o objetivo a nossa encomenda, né, a rigor. Isso foi um estudo também solicitado pelo IPEA, e a intenção era entender as empresas, entender um pouco melhor a dinâmica interna delas. Então não foi olhado, não tinha perspectiva nenhuma de se trabalhar nessa direção. O que eu acho é que assim, a mudança de ambiente com todos esses novos instrumentos que estão sendo criados, eu acho que o arcabouço já evoluiu muito, eu acho que as instituições, elas de alguma forma elas evoluíram para poder responder, né? Criando alguns instrumentos. Então, eu vi esses dias um texto de uma pessoa do BNDES que falava, olha, preciso mexer muito aqui dentro. Né? A cultura ainda é muito rígida e a gente se organiza de forma setorial. É um texto recente, isso não é novidade para ninguém. Mas era o reconhecimento de que eles precisam mudar. O Flávio perguntou sobre as startups.
eu sei, tem uma ampla literatura, né, sobre empreendedorismo que lê o empreendedorismo a partir de startups. A pesquisa realmente não tinha esse caráter. E agora eu não lembro, desculpa, eu não lembro exatamente a pergunta que você fez em cima disso. Vendas startups. Sim. Não, mas aí de acordo. Eu acho que, enfim, da importância de parque tecnológico e, enfim, para promover. Mas é só que não foi foco da pesquisa. Sem querer, não é porque não foi foco que não é importante, né? Não estou querendo dizer isso, mas não foi privilegiado. As multinacionais têm um papel importante, mas eu acho que o objetivo desse trabalho que foi feito foi justamente mostrar que tem alguma coisa, tem um movimento ali nas empresas brasileiras. Que é muito pequeno, como o Mário falou, são poucas, etc. Mas eu não posso falar em contrabalançar porque é injusto, porque acho que pela configuração setorial, etc. Mas é um movimento, eu acho que é um movimento que dá certo equilíbrio, porque a gente vê empresas brasileiras indo para fora e competindo aqui dentro, tentando se equiparar no sentido de qualificação, capacitação, etc. Porque você diz, senão a gente vai ficar sempre dependente de Petrobras, etc. Eu acho que tem algumas empresas aqui que vão mostrar para a gente outra coisa. A gente não vai, então, só ficar dependente de Petrobras, etc. Porque tem outros atores aí, tem empresa que está querendo crescer e se tornar gigante, como eu falei. E investindo mais em P&D. A pesquisa foi de 2006, pode ser que agora, né, praticamente 5 anos depois, outras coisas tenham mudado. Eu prefiro ser otimista e achar que as coisas estão se aprofundando e que tem empresa que deve estar numa situação hoje, se estou estruturando, etc., eu acho que pode estar melhor. Luiz, você me perguntou sobre se havia no exterior programas. Como eu estou trabalhando muito na questão de empreendedorismo enquanto capacitação, preocupação com inovação e internacionalização, eu acho que os programas são esses que o Brasil também está tentando implementar de apoio à empresa. Se a gente fosse discutir, eu acho que empreendedorismo enquanto criação de empresa, talvez o cenário fosse um pouco distinto. Mas desse ponto de vista, eu tô olhando na chave de programas que já foram feitos aqui, de políticas como a PITS, que focava em inovação, e de políticas que apoiam a empresa na atividade inovadora. Então, eu acho que o caminho é esse. Da forma como eu discuto, eu acho que é por aí. Agora, quanto a disseminar esse processo, né, como disseminar, foi isso que você me perguntou? Eu acho que a gente precisa, enfim, eu acho que precisa de estudos, enfim, e talvez de séries mais longas, mas a ideia eu acho que é mostrar que tem alguma coisa de novo aí, porque volta e meia há um discurso de que, né, isso daqui não vai para frente, etc. O país não vai para frente, não tem nada de novo acontecendo. E eu acho que o cenário, acho que a PAED, os estudos, na verdade, eu não posso nem atribuir também tanto a PAED. A PAED me trouxe mais discurso de empresa. A novidade maior, eu acho que veio com o estudo do IPEA mesmo, que identifica aquele grupo e depois a gente vai olhar empresas que fazem parte de um conjunto ali que foi classificado como mais competitivas. Então, é só agregar, na verdade, agregar outras informações a um debate que nasceu, eu acho que nasceu com esses estudos mesmos do IPEA aí de 2005 para cá.
Ok, mais alguém? Então eu vou fazer algumas considerações. Zio, eu fiz um paralelo. É uma pergunta internetica? Não, tá, então esquece. Eu fiz um paralelo com um projeto FAPESP que a gente está desenvolvendo aqui no Laboratório de Gestão de Inovação aqui da Poli, que alguns aqui participam, o Guilherme, o Leonardo. Tá? Aliás, tem reunião hoje à tarde, se você quiser, bem-vindo. Né? Mas é uma reunião fechada de projeto. Então nós devemos ter, não sei, umas 40 empresas. A unidade de análise não é a empresa, é o projeto. Tá? Significa que, sei lá, nós fazemos pesquisa em 30 empresas, esses dados eu não tenho de cabeça, mas ordem de grandeza, 30 empresas e em algumas empresas 1, 2, 3, até 4 projetos, que às vezes são muito diferentes entre si. Né? E porque a gente está tentando identificar contingências que influenciam na gestão tratada de uma forma ampla, mobilização de recursos, organização, etc., etc., e também o processo da inovação nas empresas. Então, a unidade é isso. Aí nós começamos a montar, quando a gente começou a montar a tabela, o negócio andou, porque a gente, esse caso é assim, esse caso é daquele jeito, esse caso é daquele jeito, esse caso é daquele jeito, e era tudo muito interessante, mas a gente ficava só no interessante, com as tabelas, você vai vendo que tem muitos mais casos dessa forma do que da outra forma. Tem caso de petroquímica que é muito parecido com caso que não tem capital nenhum, por exemplo, de startup. Né? Apesar de ser muito diferente, e aí você consegue identificando por que eles são iguais, são semelhantes. Né? Então, acho que isso pode te ajudar. Uma coisa de cara, o Leonardo que trabalha mais, o startup é completamente diferente. Mas não é completamente diferente porque ela é pequena. E eu estou falando de startup mesmo que seja um negócio inicial numa grande empresa, porque o tratamento da incerteza é muito diferente. Tá? O que me parece é que a gente tem pouca startup dentro de empresa. Tá? As empresas no Brasil fazem pouco isso. Está tudo muito concentrado em parques. E o parque ainda tem muitos daqueles tradicionais. Eu cheguei a visitar alguns, que era um cercadinho, que era legal, porque dava para pastar lá, porque tinha mais mato do que empresa propriamente dita, mas era o parque da cidade. Pois é. Não, pois é, enfim. Mas as incubadoras não são necessariamente em universidade, pode ser em qualquer lugar. Não, tá bom, ok. Sim. Não, só uma observação, porque desse nosso conjunto aí, uma empresa que fazia produtos ortopédicos dizia que tinha criado uma incubadora. Nos nossos casos, parece que não era nosso foco, mas a gente achou só uma que pensou e voltou para trás, que eu me lembro de cabeça. Agora, tem algumas outras coisas que você pode... Por exemplo, eu acho que do ponto de vista de indicar um novo movimento, para mim são irrelevantes. Por exemplo, a relação do MBA da Unicinos com a empresa gaúcha, que até eu conheço o caso. A empresa tem coisas muito mais interessantes do que isso, faz um monte de coisa. E fazer curso, isso existe desde os anos fumaça. Porém, você podia aproveitar esse caso da seguinte forma. Se essa empresa chegasse na URGS, por que não foi para a URGS? Na URGS, na USP, na Unicamp, na UFRJ, na UF, não sei das quantas, ela não ia conseguir fazer. Ela não ia conseguir fazer. Porque o ambiente jurídico impede. Eu não consigo fazer na USP um curso para uma empresa. É impossível. Aliás, não é que é impossível, não pode. Tá? Tudo eu tenho que fazer com seleção pública, etc., e inviabiliza. Né? Então tem uma certa institucionalidade do Brasil que é muito antiga, que pega pela 8666, a lei de licitação, pega para um conjunto de coisas. E vamos ser francos, tem milhões de defensores, tá? Inclusive empresariais. A boa parte de empresas que defendem mudanças, que reclamam do Estado, são as mesmas que financiam os deputados que fazem lobby explícito. Né? As empresas fazem lobby explícito para manter 8666. Tem várias, digamos, no setor aí, de construção civil assemelhado são explícitas nisso, em debate público elas falam. Na lei de inovação e na lei do bem, qual que foi a estratégia? É não fazer uma outra lei de licitações, mas deixar
opção. A lei de licitação continua lá, porque não tem força para mudar. Então, se você está aqui nesse caso, você pode optar pela lei de licitações ou, por exemplo, na contratação público-privada em universidades, centros tecnológicos, etc., etc. Para fazer a contratação de um projeto, eu posso negociar dentro de certos limites, que são mais rígidos do que eu gostaria, mas enfim, os direitos de propriedade intelectual, etc., etc. Tem uma brecha. Eu não preciso depois licitar, porque isso parece bobagem, mas tem uma empresa brasileira da área de informática que desenvolveu aqui junto com o pessoal de um dos departamentos da elétrica aqui da Poli, do lado de lá da rua, uma espécie de supercomputação. E dinheiro majoritariamente era da FINEP, mas enfim, tinha uma empresa no meio. Mas depois, pela lei atual, que era 8666, a USP precisava licitar. A empresa falou, escuta, eu invisto disso, você vai licitar para o meu concorrente vender o que eu ajudei a desenvolver? Não tem pé nem cabeça. E aí um processo melhor. A empresa tem toda a razão, não tem pé nem cabeça mesmo. Certo? Então tem um conjunto de coisas. A lei de inovação hoje já dá uma solução para isso. Então, um conjunto de problemas de amarras institucionais relativas ao Estado, que não é o foco da tua tese, mas é o teu ambiente, está ali. Tá? Porque não tem dúvida, se a empresa pudesse fazer com a URGS, ela faria com a URGS. Tá? Essa empresa que eu acho está montando uma empresa dentro do campus da Unicinos. Não vai ter empresa dentro do campus de nenhuma universidade federal, é tudo fora. É tudo fora. Então tem algo aí que precisa destravar. Por outro lado, a ciência está nas públicas. Grosso modo, a Unicinos, aliás, é uma ótima escola, nada contra o Unicinos. Aliás, o exemplo é muito ruim, porque ela das vocacionais aí está na ponta. E tem outras públicas muito boas. Estou falando no atacado, assim. Né? Eu estou falando no atacado, porque eles têm como estratégia a relação com a empresa. Eu sei porque eu estou num projeto Pro Engenharias da CAPES com a Unicinos. Você vai lá e você vê a diferença. Tá? Você vê a diferença. Eles têm, não é só um discurso, eles têm uma opção estratégica de fazer coisas com empresas. Algo que a universidade pública, ela depende de tantas amarras para fazer, que acaba sendo, em alguns casos, para coisas de maior rapidez. Não estou pensando a cura do câncer, ou vamos fazer polímero com 4 carbonos a partir do álcool, coisas que são muito ciência, aí dá. Né? Mas coisas assim onde você vai construindo a confiança, que são mais rápidas, ou cursos de formação, ou algo assim, que ajuda a construir uma relação mais próxima, que começa simples, é muito mais complicado de fazer com as escolas públicas. E com o Estado de uma forma geral. Acho que aí tem uma amarra que a gente podia depois discutir uma hora. Posso fazer um comentário? Vai lá. Eu não me esqueci de falar. Eu gostei da tua divisão em empresas que têm ambições de se tornar líderes e empresas que estão seguindo. E a ideia de você poder fazer uma tabela com todas as empresas vai dar uma visão de você, quem é que se encaixa aqui, quem é que se encaixa lá. Era importante porque a gente precisa fazer com que as empresas que estão nesse segundo grupo passem para o primeiro. Eu, particularmente, não acho que o ambiente institucional que existe aí é suficiente para isso. Ou seja, financiamento científico fiscal, isso não é suficiente. Tá? Eu acho que a gente deveria de repensar todo esse modelo de fomento à inovação. Tá? Tem uma lei que acabou de ser aprovada no final do ano passado, 13.000, não sei quantos, 29, que dá o uso do poder de compra para o Estado estimular a inovação, se ele quiser. Os chineses fazem isso. Eu acho que a gente tinha que incorporar isso rapidamente dentro do quadro para poder acelerar. Mas se você vê esse quadro desses grupos de empresas e da outra, você vai saber, eventualmente, que mecanismos seriam importantes a gente estimular para fazer a passagem de um para o outro. Por exemplo,
O IPEA defende, e eu concordo, que a internacionalização das empresas está muito ligada à inovação. Só que o IPEA olha a realidade, né? Quer dizer, o quadro, ele compara empresa que exporta e inova mais. Empresa que inova, exporta mais. Tá? Muito bem. O problema todo é que, eventualmente, para fazer passagem do segundo grupo para o primeiro, eu tenho que estimular inovação. Eu acho que estimular a exportação vai induzir uma necessidade da empresa de inovar. Como estimular a exportação, eu não acho que, como está sendo feito hoje, é suficiente. Ou seja, Apex, feira, essa coisa não é suficiente. Então, tem que descobrir qual é o estímulo que a gente faz para as empresas passarem desse segundo grupo para o primeiro grupo. Então, na medida que você analisa bem esse teu primeiro grupo, entende ele e analisa o segundo grupo, você vai poder tirar algumas conclusões de mudança no quadro. Eu queria que você largasse um pouco essa visão de que está tudo muito bom. Não, então, não está muito bom. Não está muito bom. A gente abriu a economia nos anos 90 e não criou empresas brasileiras. Os chineses criaram, os indianos criaram, e a gente não criou. E a gente está se ressentindo hoje, quer dizer, de empresas em vários setores. Então, precisamos fazer uma mudança. Não, Flávio, obrigada pela observação, mas assim, eu não acho que está tudo muito bom. Eu só acho que tem alguma coisa diferente hoje. Eu acho que a condição é um pouquinho melhor do que nos anos 90. Então, acho que é esse o sinal. A gente conseguiu avançar, mas que está muito bom não está, até porque o grupo também é pequeno, enfim. Tem esse outro grupo o segundo grupo que eu mostro na tabela, que tem muita empresa ali, né, naqueles 2 quadrinhos, as empresas que acompanham, então, e as outras que nem fazem isso, então tem... Desculpa eu insistir nisso, é que é o seguinte, eu acho que inovação é um processo, é uma das maneiras de competição. Não é só que a empresa vai competir depois precisa inovar, mas é que nós estamos competindo através da inovação com os outros que também estão inovando. Então, se nós estamos crescendo e os outros estão crescendo mais rápido, nós estamos para trás. Quer dizer, o problema não é crescer. O problema é crescer mais rápido do que o indiano, crescer mais rápido que o chinês, mais rápido que o russo. Se a gente não está conseguindo fazer isso, não está bom. Entendeu? Quer dizer, o problema é crescer, mas crescer mais do que os outros. Ok, gente. 20 para 1. Então, acho que sem outras manifestações. Obrigado, Zil. Obrigado a todo mundo. Queria só anunciar ao seminário da próxima semana, dia 11, cujo expositor vai ser o general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, que é um evento organizado com o Instituto de Relações Internacionais da USP. E o tema é o Exército Brasileiro, a Estratégia Braço Forte e o Sistema Integrado de Vigilância de Fronteiras. O Flávio, o Exército parece que não tem nada a ver com a inovação e tal, mas o Flávio falou de poder de compra, que é algo que estava patinando no Brasil na Lei de Inovação. Na Lei de Inovação tem o artigo 20, que era sobre poder de compra, ele foi alterado em algum lugar do campeonato e ficou um artigo sem aplicação. Precisou fazer uma outra lei, mas isso é absolutamente decisivo, que é a estratégia não só dos chineses, mas dos americanos, dos franceses. Como é que vocês acham que saiu o trem-bala, por exemplo? A gente discute aí. Trem-bala o Estado foi lá e comprou. Né? E assim vai. E os americanos fazem muita coisa via defesa. Eu tenho um colega aqui da metalurgia, que fez doutorado numa universidade americana e desenvolveu, ele mexe com, digamos, quase nanotecnologia, mas enfim, estrutura cristalina, coisa do gênero, e ele trabalhou num projeto que desenvolveu um material, uma liga metálica com determinadas características interessantes. A defesa da tese dele foi fechada, né, e a tese não foi publicada porque o financiamento era do Departamento de Estado, né, que é de Defesa. Tudo bem. Aí, tempos depois, ele ficou se sabendo que o trabalho, a liga que ele tinha desenvolvido, que o Brasil pagou royalties ou algum direito de propriedade, porque foi usada no gasoduto Brasil-Bolívia,
Porque o que servia, sei lá, eventualmente para um tanque de guerra, serve para um monte de outras coisas, mais para um monte de outras coisas que para o tanque de guerra. Então a discussão com exército, forças armadas, ela não é uma discussão de guerra, é uma discussão de tecnologia. Né? É isso que em princípio a gente vai fazer na segunda-feira que vem. Todos estão convidados, seja presencialmente, aqui o ambiente é simpático, tem um monte de gente legal, seja pela internet, que você pode ver hoje com os recursos tecnológicos em qualquer lugar e pode fazer as perguntas também. Hoje não chegaram, as perguntas estão demorando muito para chegar, acho que o nosso trânsito internetico não é rápido o suficiente. Né? Queria agradecer ao Flávio, aqui, o técnico aqui do Departamento de Engenharia de Produção, de estar sendo sediado esse evento, pelo apoio aí na montagem dos equipamentos de transmissão e pela pilotagem das câmaras, do sistema de som e da conexão com a internet. Ele, ao mesmo tempo, nosso operador de som, de câmera, diretor de TV e tudo, nosso polivalente. Obrigado a todos, até segunda-feira.